Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa dele e está adorando a ele. Caso você não esteja na casa e adorando a ele, mas está fazendo as coisas corretas, né? Então ele está feliz com você, tá? Irmão, eu estou com uma passagem aqui, uma passagem linda, 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 linda. É a continuação da passagem de Davi e Samuel. Eu vi que o vídeo que eu postei aí, o vídeo anterior, pareceu que eu dei o nome de José, que é o pai de Davi, mas é Jessé, tá? Jessé, o nome dele. O nome do pai de Davi é Jessé, mas pareceu que foi José, tá? Então eu peço desculpa aí, tá? Desculpa aí pelo nome, bem parecido, Jessé com José, né? Então foi, o nome do pai de Davi é Jessé, tá? Então, irmão, continuando aí a história, tá? Eu venho desde Gênesis. Desde Gênesis eu venho, né, trazendo. Eu estou no 27, tá? Tem a história aí de... Quem quer saber da história de Adão e Eva? Tem a Arca de Noé, história de Abraão, tem a história de Jacó, tem a história de Moisés, tem todas as histórias aí, vem de Gênesis até chegar em Davi, tá? Todas as histórias. E toda a história, ela é lida. Eu não posso, como é que eu vou falar uma história sem ler? Né? Tem que ler a Bíblia, a história todinha, depois, né? Falar ela, entendeu? Assim como Deus promete. Tá? Então, quem gosta das histórias bíblicas, né? Porque essas histórias bíblicas, irmão, que Deus, ele escreveu aqui, escreveu com a sua letra. Essa letra aqui, eu creio que foi a própria letra do Espírito Santo, porque é uma história bem detalhada, é uma história bem linda, e ela rima. Você percebeu que ela rima uma história com a outra? Ó, a história de Noé, ela rima muito, ela bate certinho com a história de Abraão. A história de Abraão, ela bate com a história de Moisés, sabe? Ela vem trazendo descendência por descendência, entendeu? Então o próprio Deus, ele trabalhou muito para deixar essa Bíblia pronta para mim e para você. Ele trabalhou muito. A Bíblia diz que ele entrava nos filhos dele e fazia escrever, dava, né, pensamento, escreve, e eles escreviam, irmão, dirigido pelo Espírito Santo. A Bíblia todinha aqui, ó, é feita pelo Espírito Santo, tá? Embora que os profetas antigamente era bem, sabe, ele era bem, né? Era bem usado, né? Ele já era usado, normal. E com o Espírito Santo, aí ficou mais usado ainda. Tá, irmão? Então eu vou continuar a história de Davi, tá? Porque eu tenho que pegar em sequência, eu não posso pular. Eu venho em sequência, sabe? Tem a história já contei a história de Ana, né? Que é a mãe de Samuel, contei a história de Ruth, e eu venho trazendo todas as histórias, tá? Em sequência. A história de Davi aqui, eu postei um vídeo de Davi, agora vai ser outro. Aí vai terminar a história, né? Então, acho que a cada 2 ou 3 vídeos termina a história. Aqui a história é um pouquinho meio comprida, né? Porque tem Samuel, né? 2 Reis, 1 Reis, e aí vai ser um pouquinho mais comprida, tá? Após, irmão, a Bíblia vai dizer ainda, no livro de Samuel, a partir de 19, tá? 19:1 para frente. A palavra de Deus diz que quando Davi, ele é ungido a reis, Samuel, ele não podia mandar ainda ele a ser um rei assim do nada, porque o povo de Israel
estavam todos lá em Saul. Então, todo do exército de Saul. Quando Saul foi ungido reis, ele desobedeceu às ordens. Deus não estava com ele, mas o povo estava lá ainda, né? O povo estava com ele ainda, só o povo, mas Deus não estava. Então, ele podia perder a batalha, a qualquer momento, só com o povo. Mas Deus tinha abandonado ele. Aí agora, a Bíblia diz que um espírito mau, por parte de Deus, entrou em Saul. E a Bíblia diz que ele ficava doido de casa, ficava meio maluco de casa. E aí os oficiais de Saul, ele falava o seguinte, ele falava o seguinte, Saul, eu conheço um homem da casa de Jessé, um rapaz que ele canta lira. E aí as pessoas falam que quando ele canta, os maus saem. Tem uns maus que saem. Aí Saul mandou o oficial ir lá na casa de Jessé. E aí perguntou, você tem um filho que canta lira? Aí Jessé falou, tenho. Pois o rei Saul mandou vir buscar ele para ele cantar. Porque ele está lá com um espírito mau e está sendo perturbado. E mandou Davi ir lá para cantar um louvor para ele, né? Cantar lira para ele, para sair os espíritos maus dele. Olha só, irmão, não é coincidência. Esse espírito mau que entrou em Saul, olha para que se viu. Davi já tinha sido ungido reis. Olha só o que Deus faz. É por isso que você, irmão, tem que adorar a Deus, sabe? Você tem que adorar a Deus, você tem que orar, você tem que buscar Deus cada vez mais. Você pode ver, olha, um espírito mau, por parte de Deus, entrou em Saul. Agora, para que esse espírito mau entrou em Saul? Para que servir? Porque naquela época, quem expulsava o espírito mau era quem vivia cantando lira, né? Tinha pessoas, né, que expulsavam o espírito mau. A Bíblia diz aqui que Davi cantava lira e os espíritos maus saíam das pessoas. Por quê? Davi tinha Deus, né, irmão? Você está vendo? Então, naquela região ali só tinha Davi, né? E as pessoas conheciam Davi como cantava lira. Você vê o que Deus faz, irmão? É por isso que você não pode chegar a lugar algum se não tiver quem? Deus. Deus, ele faz tudo e todos, manda em todos e não tem como fazer algo sem Deus. Tá? Enquanto Saul era rei, mas estava perturbado. Olha só a diferença. Davi não era rei, foi só ungido rei, mas estava dentro de casa ainda, na sua casa, esperando a hora, né, de Deus trabalhar. Quando Saul foi ungido rei, ele tomou de conta, né, de todo Israel, né? Logo pegou todo o povo, os soldados, e ficou com ele lá, todos lá, já reuniu tudo. Enquanto Davi foi ungido rei, não pegou sequer um soldado para ficar com ele, porque os soldados estavam tudo na casa de quem? De Davi. E Samuel conhecia Davi, Samuel conhecia o rei, e ele tinha medo, né? A Bíblia diz aqui que Saul era perigoso, tá? E tinha medo. E Deus fala para Samuel, unja Davi a reis, tá? Davi a reis. Aí Samuel fala bem assim, mas se Saul descobrir que eu ungi a reis, ele vai querer me matar. Tá vendo? Samuel falou bem assim que Saul queria matar, como sabia do coração dele, né? Porque Saul era traiçoeiro. E aí Samuel fugiu para Roma. Foi para Roma e deixou Davi na casa dele. Porém, deixou nas mãos de Deus, né? Samuel confiava muito em Deus, né? Muito em Deus. Deixou nas mãos de Deus. E aí, irmão, quando Davi vai
para a casa de Saul. A Bíblia diz que ele canta lira, né, que é música, hino, e o espírito mau de Saul sai. A Bíblia diz que o espírito mau de Saul sai. E a Bíblia diz que agora os filisteus, ele começa a enfrentar o exército de Saul. Saul já tinha desobedecido a Deus, né? E a Bíblia diz que os filisteus chegam na cidade de Gibeá, né? Saul era de Belém, era na cidade de Belém. Chega na cidade de Gibeá, que é na cidade onde Saul mora, em Gibeá mesmo, né? E convoca uma batalha. E aí a Bíblia diz que ninguém tinha coragem de lutar com Golias. Naquela época, era Golias, ele queria vencer, né, o Israel, o soldado. Era duas coisas que eles queriam. Uma era terra e pegar as pessoas como escravos, né? Duas coisas que ele lutava, né? Era as pessoas ser escravos dos amalequitas, né? E dos filisteus. Só os que lutavam com Israel eram os amalequitas, né? Contra, e os filisteus. Esses dois grupos aí viviam contra Israel, que só lutava com eles, né? Que eram as equipes, uns grupos que queriam tomar a terra de Israel, né? Que até hoje estão lá, né? Até hoje estão naquele meio daquele povo lá, aquela confusão tudo lá. São os amalequitas e os filisteus, né? Que mudou o nome. Mudaram o nome, né? O nome daquele tempo agora, essa guerra mesmo da Ucrânia, né? Ucrânia e esses países que estavam lutando com Israel, é tudo do mesmo daquele povo lá, né? Contra, né? Que aquele povo, ele tinha uns deuses diferentes, tinha outros deuses. É por isso que Deus não queria esse povo, mandava matar naquela época. Mandava guerrear e matar, porque eles tinham outros deuses. É um povo estranho, né? Que não sei por que queria outros deuses. É por isso que muitos e muitos, irmãos, muitos e muitos profetas Deus mandou para aquela região ali, porque era uma região muito perseguida, sabe? Deus escolhe um povo e o inimigo manda o povo para guerrear contra, entendeu? Então sempre foi essa luta, né? O povo de Deus quanto o povo do inimigo, porque a pessoa que está adorando um Deus de boates, né? Um Deus de Mamon, que lá era assim, né? Até no povo mesmo de Israel tinha pessoas que adoravam outros deuses. O povo de Israel estava cheio disso aí. Você vê quando Moisés subiu o monte, fizeram um bezerro de bronze e foram adorar ele. Então até no povo de Israel tinha isso aí. Aquele povo lá de Israel, né? O povo do Filisteu, os amalequitas, é um povo que ele só vive. Ele é assim, ele só vive se for adorando alguém. Eles confiam muito em adoração, né? A Bíblia fala isso. É um povo que quando vai fazer qualquer coisa, primeiramente ele vai se ajoelhar, né? Na frente de um ídolo de ouro, de prata, né? Eles são assim. Tudo que eles fazem, primeiro, tem que pedir o Deus dele. Tudo. Então é um povo que fica com medo de lutar sozinho. Primeiro tem que consultar o Deus dele. Então o Deus de Israel é o Deus do céu. Só que o Deus do Amalequita e o Deus do Filisteu é outros deuses. Um Deus que não existe, né? Um Deus que não faz nada, né? Só que eles têm esse Deus. Até hoje. Até hoje esse povo tem esses deuses diferentes. Você vê a luta contra Israel, a guerra que teve agora, é isso aí. É por isso que Deus nunca está com eles. Porque eles nunca largam os vícios deles, nunca largam o Deus dele, né? Porque o Deus que Israel adora tem que ser o Deus do céu, né? Que fez nós, né? Fez nós, nos abençoa, nos dá tudo, né? E esse outro Deus aí que eles adoram, ninguém nunca ouviu falar neles, né? Não passa de uma estalta, não passa de um pedaço de barro, né? Não faz chover, não faz milagre, não faz nada, mas mesmo assim eles adoram. É um povo cego,
Jesus já fala isso, né? Esse povo não tem olho, esse povo não tem boca, esse povo não tem nariz, esse povo não tem ouvido. Ele ouve, mas não, sabe? É o povo cego. Jesus fala isso já, né? Então, irmão, agora Saul, sai o espírito mal e entra uma paz em Saul, entra uma alegria. A Bíblia diz que quando o espírito mal sai de Saul, quando Davi canta a lira, e entra uma paz em Saul, uma alegria, e a Bíblia diz que ele começa a gostar de Davi. Até aí, Davi, ele não conhece Saul, ele pensa que Saul ainda é um rei, né? Ele considerava Saul um rei. Só que só quem sabia que Davi era rei era o seu pai, os seus irmãos, né? Que a Bíblia conta, os filhos aqui de Jessé eram 8, né? A Bíblia diz que ele tinha muitos filhos. A Bíblia dá a quantidade de 8, só homem, mas não fala em mulher, tá? A Bíblia fala que era 8 homens. Era 8. Só não fala quantas mulheres tinha, né? Filha, né? Só fala em homem. Era 7 fora Davi, né? E com Davi era 8. Eu falei aí no vídeo passado que era 10. Tá? Era 10 porque a Bíblia conta assim, ó. E Saul foi consultar os filhos de Jessé para acompanhar ele na batalha, porque aquele tempo lá era todo mundo de Israel, né? E foram 3 filhos, foram 3 irmãos de Davi, né? E eu pensei que 7 mais 3 era 10, né? Mas não era, era todos que era 8, era 8 filhos. Então 3 estavam na guerra com Saul já, né? Na batalha, que eram homens fortes, a Bíblia diz que era homem forte. E eu achava que 7 estava lá, mas era 8 todos. Então agora, irmão, Davi fica na casa do rei Saul, né? E Golias chega na região de Gade e convoca ali uma luta com o povo de Israel. E entre o povo de Israel não tinha ninguém que enfrentasse Golias. E o pessoal fala assim, ó, aquele que vencer Golias, o rei, que se poderia ser o Saul, né? Saul ou até outro, dava essa pessoa que matasse Golias, dava a sua filha como casamento, e dava ouro e dava prata. E ficava conhecido em todo Israel, né? E aí não tinha ninguém que lutasse com Golias. Aí Davi falou a história para Saul, que tinha matado um leão, tinha matado um urso e não tinha medo de lutar com Golias, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, que Saul falou assim, porém, Golias é um guerreiro. Ele já vem matando pessoas faz tempo já. E a Bíblia diz que ele estava quase 3 metros, 2,95 metros, 5 centímetros para 3 metros. Davi, a Bíblia diz que ele tinha uma estatura baixa, né? Só era bonito, parece. Mas a estatura dele não era grande, né? A estatura dele era uma normal, de 1,70 m por aí, né? 1,70 m, né? Era Saul que era alto. Saul era alto, mas Davi não era alto, não. A Bíblia não fala que ele era alto. Ele fala que era bonito em aparência, mas não fala em altura. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer agora que Davi promete de vencer Golias e Saul dá a espada para ele. Saul dá o peitoral, né? Veste ele todinho, dá a espada, dá tudo, o capacete. Só que Davi, ele vai andar com as ferramentas e a Bíblia diz que ele não está acostumado a andar com ferramenta. E incomoda ele, né? Incomoda e ele fala, ó, Saul, eu não vou levar isso não, eu vou para a guerra com Deus, né? Com meu Deus.
o meu Deus vai comigo. Aí Davi também não se importou, né? Davi era ruim, né? Davi falou, pode ir. Aí a Bíblia diz que Davi pegou umas pedras no ribeiro, umas pedras lisas, pegou a sua funda e foi guerrear com Golias. A Bíblia diz que Golias veio em direção a Davi. Davi pegou a sua funda e rodou e meteu em Golias. A Bíblia diz que pegou na testa de Golias. E Golias caiu de cara no chão. E ele foi lá, pegou a sua própria espada e cortou o pescoço dele. E levou a cabeça para Saul. E a Bíblia diz, irmão, que ele ficou conhecido em todo Israel como o melhor guerreiro. E aí Saul gostou de Saul e mandou ficar lá. Só que aí a Bíblia diz que Saul estava conhecendo que Deus estava com Davi e ficou tendo ciúme, porque o rei Saul deu um grupo para Davi tomar de conta, um grupo de 1000. E esse grupo de 1000 ficou muito famoso. Deu 1000 homens para ele tomar de conta, o rei Saul. E toda vez que ia sair para a guerra, entre os amalequitas, né? Amalequita e o povo dos filisteus. Eles foram lutar contra os amalequitas, que tinha uma cidade lá, que eles já foram tomados, né? A Bíblia diz que não tinha reis em Israel e o pessoal tomava as terras lá, tomava tudo. E agora eles foram tomar de volta. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Davi pega os 1000, né? E mata 5000. Enquanto Davi mata 5000, o grupo do rei Saul matava 500, matava 1000, né? Aí toda vez o grupo de Davi matava 6000, aí o grupo de Saul matava 500, matava 1000, sempre assim. E a Bíblia diz, irmão, que todo o povo de Israel ficou amando Davi, como se fosse um rei já, né? Como se fosse o rei do povo. Aí teve um dia que Davi foi para casa de Saul e ele chegou para Saul, começou a cantar. E a Bíblia vai dizer, irmão, que entrou um espírito mal da parte de Deus. Entrou um espírito mal em Saul. E ele pegou a sua lança e meteu contra Davi. A Bíblia diz que Davi desviou e ele meteu novamente. Deu 2 lançadas em Davi e Davi desviou e correu. Só que Davi, eu não sei o que ele tinha, que Saul queria matar Davi e Davi ainda ficava por lá, né? Ficava por lá, porque não tinha lugar para ele ir, né? Só que na segunda vez que Saul vai matar Davi conta para todo o povo, né? Conta para o seu filho Jonas, e Jonas vai conversar com o seu pai. Falou, pai, porém o Senhor quis matar Davi. Davi só tem feito coisa boa para o Senhor. Matou Golias, canta para o Senhor, nunca fez nenhum mal ao Senhor, e o Senhor quer matar ele. Aí, irmão, a Bíblia diz que Jonatas, o filho mais velho de Saul, conversa com seu pai e fala, por que o Senhor quer fazer isso? Ele tem nos ajudado tanto aqui, matando o povo. Se não fosse ele, nós não tínhamos vencido nenhuma guerra, nós estávamos perdendo as guerras. Antes dele chegar aqui na nossa casa, o Senhor estava doente com o espírito mal, nós não estávamos ganhando nenhuma guerra, tinha perdido as guerras. E agora, depois que ele chegou, tem expulsado o espírito mal do Senhor, tem vencido todas as guerras, Deus está com ele. Aí Saul pede desculpa para Jonas, né? E fala, tá bom, eu não vou matar ele não, chama ele para cá. Aí Jonas foi chamar Davi, falou, se o Senhor matar Davi, o Senhor está errando muito, porque aí a Bíblia diz, irmão, que Davi fica de novo na casa de Saul. Olha só. Aí Saul agora fala assim, a Bíblia fala bem assim aqui, ó.
E Saul estava planejando um jeito de matar Davi. Só que ele não queria matar com as mãos próprias. Ele queria mandar Davi lutar com os filisteus e com os amalequitas e morrer na batalha. Aí o que foi que ele fez? Ele usou uma, sabe? Porque Davi, o povo estava com Davi. Toda vez que Davi matava, o povo falava bem assim, Davi matou 5.000 e Saul matou 500. Então Davi, a Bíblia diz que Davi tinha ciúme. Saul tinha ciúme de Davi, muito ciúme. Porque o povo estava tirando a fama do rei Saul, né? Estava dando para Davi. E Saul era invejoso, irmão. Ele é invejoso, Saul. Sabe? O povo não estava dando valor mais para Saul. Estava dando todo valor para Davi. E Saul que era o rei, né? Saul que era o rei, né? E agora, a Bíblia diz que Saul está com espírito ruim. E a Bíblia vai dizer, irmão, que a terceira vez que ele tenta matar Davi, a Bíblia diz que Saul pega a sua filha, Mical, e fala, Davi, o que eu posso fazer por você? Porém, já tinha dado a filha mais velha, né? Só que aí, quando chegou no tempo de casar, Davi, ele não quis, né? Por conta disso mesmo, ficou com medo, né? Ficou com medo. Mas quando passa outro tempo, agora que ele conversa com Saul sobre fazer a paz, né? Davi fez a paz com Saul. E Saul prometeu de não fazer nenhum mal a ele. E aí ele confia, a Bíblia diz que ele confia em Saul e pega a sua filha em casamento. E ele casa com a filha de Saul, Mical. E a Bíblia vai dizer, irmão, que de novo Saul convoca o seu exército, o seu chefe, e fala assim, vai na casa de Davi e quando ele estiver dormindo, você mata ele. Ele está com a minha filha, Mical, deitado na cama. E você vai lá e mata ele, porque ele quer tomar o meu exército, ele quer tomar o meu reinado. Você vê todo o povo aí, fala que Davi matou 5.000, Saul matou 500, matou 100, né? Então, quer dizer, todo mundo estava rebaixando o Saul, ele estava dando valor para Davi, e a inveja comia solta. Aí, irmão, a Bíblia vai dizer que os comandantes, antes dos comandantes chegar na casa de Davi, Mical, filha de Saul, fala assim, Davi, meu pai te deseja matar você esta noite. Porém, se você não fugir, eles vão te matar. A Bíblia diz que Davi foge pela janela dos fundos e corre por dentro do mato, né? E a Bíblia diz que ele vai lá para Roma, vai lá para a casa de Samuel. E quando os capitães de Saul chegam na casa, rebenta a porta, a Bíblia diz que Mical tinha pondo um travesseiro. E uns panos lá para dizer que era Davi que estava dormindo. E ele fala assim, seu marido está em casa? Ele falou, tá, ele está doente. Está doente ele. E aí, irmão, o soldado vai lá e mete a espada na cama. Porém, Davi tinha fugido, né? E o soldado conta para Saul, ele fugiu. Ele não está em casa, fugiu. A sua filha mentiu para nós, falou que ele estava doente. E a Bíblia diz que Saul foi conversar com a sua filha Mical, falou, Mical, para que você foi mentir para o seu pai? Aí Mical falou bem assim para Saul, ô pai, Davi, se eu não contasse para ele, ele ia me matar, ele me mataria aqui, porque que o Senhor estava contra ele. Porque Saul, irmão, contava para Jonas tudo, né? A Bíblia diz que tudo que Saul ia fazer, contava para o seu filho mais velho. E aí Saul era muito amigo de Davi.
Aí contava, né? Saul via no campo e contava para sua irmã. Jonas contava para sua irmã contava para Davi. E a Bíblia diz que Mical gostava muito de Davi. Gostava bastante. E Deus estava com Davi, né? Então tudo era já para salvar Davi. Aí ele foge, Davi foge agora para Roma, para a casa de Samuel. A Bíblia diz que ele chega na casa de Samuel e conta toda a história que Davi passou na casa de Saul. Que Davi cantava para ele, estava vencendo as guerras, mas porém Davi tinha escapado 2 vezes da mão de Saul. Ele tinha lançado, né, a espada e a lança e Davi escapou 2 vezes. Essa era a 3ª vez que Davi escapou da mão de Saul. E aí a Bíblia diz que Samuel foi na casa dos levitas, né, adorar a Deus. Falei, vamos ali, vamos consultar a Deus. E a Bíblia diz, irmão, olha só agora está vindo coisa boa. A Bíblia, irmão, fala bem assim, ó. E Davi e Samuel foi ao templo adorar a Deus. E Saul ficou sabendo que Samuel e Davi estavam em Roma adorando a Deus. E mandou o exército para lá, para matar Davi. A Bíblia diz que quando o exército de Saul foi chegar no templo, um espírito da parte de Deus entrou no povo de Saul e o povo começaram a profetizar. Olha só. Tá vendo, irmão? Aquele que é contra o povo de Deus, aquele que quer matar o povo de Deus, acontece 2 coisas. Ou ele se converte logo, né? Ou ele se converte logo, ou é o fim dele. Dessa vez se converteu, porque o povo estava inocente, né? O povo de Israel ia matar Davi porque o rei tinha mandado matar. E a Bíblia diz que o povo de Saul se converte e começa a profetizar ali. E aí a Bíblia diz que Saul ficou sabendo, né, que o povo estava adorando a Deus, o povo que ele mandou. Estava profetizando. Aí mandou o 2º grupo. A Bíblia diz que o 2º grupo fez a mesma coisa. Quando chegou perto do templo, começou a adorar a Deus e profetizar. O 2º grupo, hein? Olha só. Aí, irmão, Saul fica, por quê? Que esse povo, eu estou mandando matar Davi e eles estão se convertendo a Deus. Né? O que é que eles têm? Eu vou lá. A Bíblia diz que ele foi lá pessoalmente. E a Bíblia diz, irmão, que Saul, que tinha um espírito mau. Saul, irmão, tinha um espírito mau. A Bíblia diz aqui, ó. Ele tinha espírito mau direto. Ele era ruim. A Bíblia diz que saía um espírito do bem e entrava um espírito mau. Então Saul era 2 tempos, né? Uma hora queria ser bom, outra hora já era mau, né? Os espíritos entravam e saía a hora que queria. E aí, irmão, agora, a Bíblia diz que quando ele está chegando no templo de Samuel, próximo, sabe o que vai entrar agora nele? Um espírito de profecia de Saul. Saiu o espírito mau, entrou o espírito de profecia. Tá vendo? Deus, irmão, faz o que quiser com você e comigo. O que quiser. Ou ele manda espírito ruim entrar em você. A Bíblia diz aqui. E o espírito mau, por parte de Deus, entrou em Saul. Isso é bíblico, tá? Bíblico. Então quer dizer, Deus não só manda nos espíritos bons, não. Deus manda também no espírito mau. Tá aqui bíblico, ó. Um espírito mau da parte do Senhor entrou em Saul. E Saul meteu uma lança em Davi. Aí agora o espírito mau saiu, do mesmo que tinha o espírito mau. O espírito mau saiu e entrou um espírito de quê? De profecia. Um espírito de Deus de profecia. Sabe isso que quer dizer? Olha, o que eu vou falar para você aqui agora.
O que eu vou falar para você, você vai até desconcordar do que eu vou falar, porque é forte, fortíssimo. Você vai desconcordar, você não vai, porque ó, se a Bíblia fala aqui, acontece hoje. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sempre será o mesmo Deus. Então quer dizer, quando você está dentro da igreja, você está adorando a Deus com o Espírito de Deus, dando glória, aleluia, louvando, cantando. E isso é qualquer um. Porque a Bíblia diz que entrou o espírito de profecia em Saul. Saul começou a profetizar e dançar. E passou a noite todinha cantando, louvando e profetizando. Até surgiu aqui a história aqui na Bíblia. E o povo falava bem assim, será que Saul virou profeta? Tá vendo? Da noite para o dia. A Bíblia diz aqui, ó, e será que Davi, e será que Saul virou profeta de Deus agora? Depois de reis, virou profeta. O povo falava bem assim, que Saul era profeta. Então, isso que está acontecendo aqui em Saul, está acontecendo nos dias de hoje, dentro da igreja de Deus. E Saul saiu da casa dele e foi para a igreja de Deus também. Foi para o templo. Ele foi para o templo, não foi para adorar a Deus, foi para matar Davi. E ali foi pego pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, irmão, que você está na igreja adorando a Deus e o Espírito de Deus pode entrar em você lá. Porém, quando você vai sair do templo da igreja, o Espírito de Deus sai e entra o Espírito mau. Olha só. É por isso que muitas pessoas, irmão, dentro da igreja, tá aleluia, tá glória, Deus é maravilhoso, chora, prega, que é a coisa mais linda, prega, louva, canta, faz a coisa mais linda dentro da igreja. Aí quando essa pessoa sai da igreja, a gente vê as obras dele ou dela. É umas obras mal, fala da vida dos outros, né? Quer tomar as coisas dos outros, é umas obras horrorosas. Então quer dizer, isso não é de Deus. Dentro da igreja entra o Espírito de Deus, que está adorando, né? Só pode ser o Espírito de Deus. Mas quando ele sai da igreja, entra o Espírito mal. Então isso é bíblico aqui, ó. E a Bíblia diz, irmão, que Saul fica a noite todinha ali cantando e profetizando. Só que Saul foge, Davi foge de lá e vai conversar com o seu filho Jonas. Jonas, Davi agora não vai confiar mais em Saul, né? Porque é a terceira vez já, né, irmão? Terceira vez já. 2 tentou matar pessoalmente, né? E a terceira ele mandou matar. Mandou o seu oficial matar, né? E ele chega agora no seu filho Jonas, e de Jonas, Saul mandou matar eu mais outra vez. E eu vou fugir. A Bíblia diz, irmão, que ele fugiu. Davi, ele fugiu. Foi para o deserto, né? Para umas cavernas. E dentro dessa caverna, irmão, ele ficou. Pegou os oficiais, né? Pegou um grupo de pessoas para ele, que confiava nele, gostava dele. Porém, agora ele tinha, né? Eu acho que esses mil homens que Saul deu para Davi, acompanhou ele, né? 1000 homens. Enquanto Saul tinha muito homem. A Bíblia diz que era 200 mil homens. 200 mil homens. Todos guerreiros, eram 200 mil. Só que Saul deu só 1000 para Davi. E esses 1000 aí acompanharam Davi. Gostavam muito de Davi, né? Porque Davi não perdeu uma batalha. Deus estava com Davi e Davi sempre ganhava. E o povo não gostava de Saul. Que Saul tinha mandado matar já, né? Davi um monte de vezes. Né? O povo gostava de Davi, porque Davi expulsava os espíritos imundos, né? Cantando lira, cantando harpa, né? Era um guerreiro, já tinha matado Golias e era uma pessoa boa. Enquanto Saul já tinha aprontado, né? Um monte de coisa. E aí, irmão, agora os 1000 acompanham, né? Davi. Depois vai perdendo o homem, né? Depois ele vai perdendo por causa que naquele tempo lá, 1000 homens era pouquinho. 1000 homens era muito pouco, né? E aí
A Bíblia vai dizer agora que Saul descobre que Davi está numa caverna. Irmão, a história de Saul, ela é bem comprida, tá? Ó, já está em 40 minutos. Esses vídeos que eu estou pregando é de 45, né? Até 50, tá? E ainda tem a oração. A oração eu tenho que fazer aqui, né, irmão? A oração eu tenho que fazer todo culto porque é de Deus, né? É de Deus aqui a oração. Então, se Deus mandou, eu faço, né? Se Deus me deu, eu tenho que fazer. Tá, irmão? Então, a história de Saul e Davi, eu vou parar por aqui, vou deixar para a próxima pregação, tá? Porque tem a oração ainda, tá bom? E essa oração, irmão, aqui que eu faço, ela é para cura e libertação. Tá? Você que quer ser curado, você que quer ser libertado de qualquer mal aí, pode ser esse mal aí de Saul mesmo, né? Que Saul tinha. Se você tem, né? Se você tem outras coisas também, enfermidade, você faça esse mesmo gesto aqui comigo, que Deus vai entrar com providência e vai te libertar e vai te curar, tá bom? A oração que eu faço é duas coisas. É pegado na mão, né? Você pega na mão assim, ó, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, segura assim e ora, tá? A outra é assim, ó. A outra você põe a mão para cima e você ora junto comigo, tá? Porque Deus vai fazer esse pedido, tá bom? Deus vai mandar anjo e subir com a resposta e trazer a sua cura e libertação. Porque Deus, irmão, é lindo, Deus cura e liberta, né? Só basta crer. Você que crê, verá a glória de Deus, tá? Então feche os olhos e olhe comigo. Deus querido, eterno Pai, obrigado, papai, por mais um dia, papai, de culto ao Senhor, por mais um dia, papai, de adoração, por mais um dia, papai, de louvor aqui, papai. Eu te peço, papai, que o Senhor vá ao encontro agora dessa mulher, desse homem, papai, desse jovem que está, papai, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando, papai, de algo especial da parte do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, que vem à terra, pagou um preço, papai, altíssimo por cada um de nós, que o Senhor, papai, vai agora ao encontro, papai, desse homem, dessa mulher, papai, desse jovem, dessa pessoa agora que estiver me assistindo, ou ainda for me assistir, papai, toca, papai, no corpo dela, papai, na mente dela, papai, no interior dela, papai, põe a mão lá dentro, papai, e traz, papai, essa doença, papai. Pega essa enfermidade com as mãos, leva para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, que é para que, papai, ela venha novamente, papai, adorar o Senhor, papai, de coração limpo e puro, e venha cantar, papai, o hino da vitória, papai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, que cura, papai, liberta, papai, salva e leva para o céu. Que o Senhor vai, papai, agora nessa casa, papai. Restaura, papai, esse homem, essa mulher, papai. Traz de volta a esperança para ele e para ela, papai. Traz de volta o ânimo para ele, o ânimo para ela, papai. Traz de volta a alegria, papai. Traz de volta, papai, a felicidade, papai, para essa pessoa, papai. Em todo nome, papai, eu te peço. Cura ele, cura ela de qualquer doença, qualquer enfermidade. Em todo nome, papai, que eu te peço. E o teu nome, papai, tem poder. O teu nome cura. O teu nome liberta. O teu nome, papai, santifica, papai, restaura. Em Jesus Cristo, papai, que é o nosso poderoso, nosso Salvador. Te peço, em nome de Jesus, papai, vai ao encontro agora, encontro dele, encontro dela, papai, enquanto eu estou, papai, pregando, papai, essa palavra aqui, falando, papai, essas palavras, papai, que o Senhor diz, papai, que curarão em teu nome, papai, e tudo em teu nome, papai, será feito, tá? E é em teu nome que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, irmão, se você vai ouvir, ou já ouviu, creia, porque você pode, tá? Pedir diretamente para Deus a sua cura e libertação, porém você tem que oferecer alguma coisa, né? A Bíblia diz que nós não podemos adorar a Deus sem levar nenhuma oferta, isso é bíblico, tá? Não vá adorar a Deus sem não levar uma oferta. Tem que levar uma oferta, tá? Adorar a Deus com levar uma oferta.
que Deus, quando Ele vai na nossa vida, Ele traz as melhores ofertas para nós, né? Você sabe, né? Que Deus tem nos restaurado em tudo, né? Restaurado família, restaurado casa, em tudo. Então Ele dá o melhor dele para nós, tá? E a Bíblia diz aqui, ó, que nós não vá adorar a Ele sem não levar uma oferta. Tem que levar uma oferta bíblica, tá? Eu não sou dono de igreja. Eu já tive igreja aberta já, né? Quem me conhece sabe, eu já tive igreja aberta aqui em São Paulo, né? Mas eu não sou mais, não tenho igreja mais. Só sou da igreja normal, vou no culto normal, né? Mas eu já tive já. Deus me deu esses dons. Quando eu fui abrir a igreja, eu abri a igreja e Deus me deu esse dom. Já tinha me dado também antes, né? Tinha me dado um ano, foi 2 vezes, né? Me deu 2 dons. Eu só estou usando um, né? Que é o da cura. Deus me deu a de revelação, mas na revelação eu não estou revelando ninguém, né? Deus me deu o dom da revelação. Só que eu não estou usando ele. Só estou usando o dom da cura. Né? Aqui mesmo, né? Tá? Porque na igreja, irmão, para você revelar, as pessoas acham que é mentira. Muitos não é mentira. Não é. Deus dá, só que ele não, nem tudo você pode estar falando com de Deus, não pode estar falando. A Bíblia diz, né? Tudo tem que ser em secreto com Deus, em segredo, tá? Então, creia, somente creia e verá a glória de Deus, tá bom? E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.